Pelo poder da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é o discípulo amado? Discípulo amado é você, discípulo amado sou eu, mas nos evangelhos existe um discípulo amado que se sobressai, é dali que vem essa expressão, discípulo amado. Discípulo amado, talvez ele estivesse assim puxando um pouco a sardinha para o lado dele, mas é João. Discípulo amado, nos diz o evangelista que ele era o discípulo que Jesus amava, mas eu acredito que também talvez fosse o discípulo que mais amasse Jesus. Não só o que Jesus mais amava, porque Jesus ama a nós todos da mesma forma. Mas era aquele que mais amava Jesus, então ele se achava o discípulo amado. E eu até acredito que ele era mesmo devido ao fato de que, quando Jesus morreu, deixar a mãe dele nas mãos desse discípulo. E aí a pergunta que nós podemos fazer, será que nós mereceríamos que Jesus deixasse a mãe dele nas nossas mãos? Aí nós também poderíamos nos considerar discípulos e discípulas amadas de Jesus. É essa a nossa função de catequista. São vários episódios, então, que ele apresenta esse discípulo amado. Era o que mais amava o Senhor, então. Era antes, o discípulo amado, antes dele ser mestre, antes dele ser catequista, e aqui olhando para todos vocês, eu acredito que isso tem pessoas aqui que têm muito mais formação, muito mais prática da catequese até do que eu, certo? Mas antes de eu ser mestre, eu tenho que ser amigo de Jesus. Antes de eu poder ensinar e falar de Jesus, eu tenho que ser amigo dele, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que ter Jesus comigo. E veja, João era assim. João era aquele que era o primeiro a correr, era aquele que chegava a encostar a sua cabeça no peito de Jesus e escutar as conversas de Jesus. Era aquele que correu, que primeiro acreditou na ressurreição, então ele saiu correndo para ver o sepulcro, chegou antes que Pedro, é lógico, ele era mais jovem, jovem corre mais, não se atreveu a entrar, mas chegou antes, porque ele já acreditou na ressurreição. Era aquele que estava lá no começo, mas estava também aos pés da cruz. Foi o único que não correu. O catequista conhece Cristo e suas obras. Ele não fala uma teoria, mas daquilo que experimentou. Então, para eu ser catequista, eu tenho que ter experimentado esse Jesus. Eu tenho que ter sentido esse Jesus, tenho que ter tido um encontro com ele. E eu creio que assim como eu, todos vocês que estão aqui tiveram esse encontro com Jesus, senão não teriam aceitado de estar aqui, não teriam aceitado essa missão de ser catequistas. Catequista é aquele que ensina, mas como que eu vou ensinar alguma coisa que eu não sinto, que eu não conheço? Então, em primeiro lugar, eu tenho que conhecer esse Jesus, sentir esse Jesus. Aí eu posso passar esse Jesus para os outros. Fazer com que eles também conheçam, com que eles também sintam. 3 características do discípulo amado. Ser é essa pessoa que tem intimidade com Deus. Mas como que eu vou ter intimidade com Deus? É nos meus momentos de oração, nos meus momentos de estar participando da missa, é muito importante. É nos momentos de intimidade, naquela conversa de oração, eu e Deus, Deus e eu.
É nesses momentos que nós estamos partilhando agora aqui. Isso é intimidade com Deus. E o saber não é só um saber teórico, porque tem pessoas que sabem muito, que entendem muito, sabem todas as coisas, muito mais do que nós, mas não sabem passar. É um saber de vivência, um saber de prática, é um saber de eu sei, mas não para mim, eu sei, mas aquilo que eu sei eu vou passar para alguém do jeito que essa pessoa também entenda, também saiba. E o saber fazer é o dinamismo que essa pessoa tem. Correr para investigar a realização de Deus. É ter iniciativa, movido pelo amor e pela fé. Aquilo que eu vou fazer tem que ser movido pelo amor a Deus e pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. Então é muito bonito, muito gostoso esse trabalho que todos nós temos. É muito gratificante. Ninguém nasce catequista. Nós podemos ter um monte de teoria e na hora de colocar em prática aquelas teorias não darem certo, então ninguém nasce pronto. Eu aprendi muito como professor depois que entrei em sala de aula. Até matérias que eu havia estudado muito na faculdade, eu fui aprender essas matérias quando tive que aprender para ensinar. E o catequista também, da mesma forma. É através da prática, através da reflexão. Primeiro, tem que se preparar com aquilo que vai levar para os seus catequizandos. Tem que estar preparado. E não pensem aquelas que estão começando agora. Se alguma coisa não der certo, é assim mesmo. É dessa forma, é a prática, é a convivência com os alunos que nós vamos crescendo e um dia pode ser que não dê certo desse jeito, nós vamos ter uma outra ideia no outro dia e essa outra ideia vai dar certo. Tudo isso vem da prática. Assim como o padre, como as freiras, nós como catequistas também é uma vocação. É uma vocação dentro da igreja. É uma vocação nossa para nos doarmos, para levar essa boa nova para os nossos catequizandos. E aí não importa a idade, os pequenininhos, os meus grandes, isso é uma vocação que está dentro de nós. E se nós todos que estamos aqui aceitamos isso, é porque nós dissemos sim. Assim como Maria um dia disse sim e foi a primeira catequista, nós também dissemos sim, por isso nós estamos aqui. Eu fico contente, sabe, de ver quanta gente nova aqui, quanta gente mais dizendo sim. Sim para a igreja, sim para Deus. Não é sim para a Lisnéia, para a Juscelia, é sim para a igreja e sim para Deus. O catequista, ele atua em nome da igreja, nunca em seu nome. Nós somos igreja, eu sou catequista dentro da paróquia São João Batista, devo obediência para o padre. Primeiro, como catequista que eu sou, eu devo obediência aos meus coordenadores, que devem obediência ao padre. Então nós todos devemos obediência ao padre, que por sinal deve obediência ao bispo e assim vai. Mas nós somos catequistas dentro da igreja católica. É uma missão, uma vocação dentro da igreja. O catequista é enviado por Deus. Então nós temos um papel dentro da igreja, nós somos igreja, mas nós somos enviados por Deus. O chamado a essa vocação foi Deus que fez para cada um de vocês. Não importa a maneira como Deus fez. Cada um teve o seu chamado, a sua maneira como Deus se prontificou a nos chamar, a nos buscar.
Mas a vocação é de Deus, fomos enviados para atuar na igreja fundada por Jesus, lá na igreja primitiva ainda. Então nós somos enviados por Deus para atuar na comunidade. E qual é a nossa comunidade? Paróquia São João Batista. Então houve um convite, nós aceitamos esse convite. Esse convite é para atuar na igreja, na nossa comunidade. Então nós devemos obediência a essa comunidade. Se queres, vem e segue-me. Jesus falou isso lá para alguns que eram apóstolos, que eram seguidores de João Batista. Se queres, vem e segue-me. E eles foram e seguiram Jesus. Eu creio que talvez não com essas mesmas palavras, mas esse mesmo chamamento Deus fez para nós. Fez para nós quando nós entramos na igreja. Se queres, vem e segue-me. E depois ele renova isso quando nos convocou, nos convidou a pôr em prática essa vocação de ser catequista. E aí a última ordem de Cristo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. O que é que nós fazemos então como catequistas? Nós estamos seguindo essa ordem de Jesus. Se o nosso mundo é essa paróquia, se é aqui que nós podemos pregar o evangelho, é aqui que nós vamos fazer, mas é aqui que nós vamos fazer isso bem feito. Então qualquer batizado é chamado a ser esse missionário de levar o evangelho a toda criatura, mas essa é uma missão muito especial para nós. Nós temos que fazer isso acontecer na cabeça, no coração dos nossos catequizandos. E isso vem acontecendo então desde o Concílio Vaticano II. Vocês sabem que a partir do Concílio Vaticano II que o leigo começou a ter maior participação ativa na igreja. Que nós podemos até subir ao lado do altar. Antes não era possível isso. Essa tarefa da catequese também não era possível. Era mais para os padres, freis, irmãos. Hoje é tarefa nossa fazer isso. O Concílio Vaticano II nos deu essa oportunidade, essa incumbência. E nós que estamos aqui, aceitamos. Todos nós buscamos a felicidade. Quando Deus nos criou, já no início, quando Deus criou o homem e a mulher lá no paraíso e nos deixou lá, era só para sermos felizes era só isso que nós precisávamos. E essa busca da felicidade continua no coração de cada um de nós e dos nossos catequizandos também. Se nós aceitamos essa vocação, dissemos o sim para sermos catequistas, isso tem que nos deixar feliz também. Eu tenho que fazer isso feliz, que isso não seja um fardo para nós. Mas que cada vez que eu esteja me preparando para isso, cada vez que eu esteja abrindo uma sala de aula, mesmo que seja online, que eu esteja feliz fazendo isso e preparado. Quando Deus nos criou, Ele nos criou por amor. Quando Ele fez todo esse universo maravilhoso e nos entregou, Ele nos entregou por amor. Quando nós pecamos, o coração de Deus se partiu porque nós saímos do paraíso da presença dEle. Mas aí Ele bolou todo um plano de amor para que nós voltássemos. Deus nos amou primeiro. Se nós amamos a Deus, nós não amamos 1/1000 daquilo que Deus nos ama e Deus nos quer por perto. E nós aceitamos essa missão de ser catequista, mesmo que nós não tenhamos grande preparação ainda para essa tarefa, Deus vai nos capacitando. E aí é nosso dever ir buscarmos essa capacitação para cada vez sermos melhores naquilo que fazemos. Tá? Nós temos que nos preparar.
O Espírito Santo vai te inspirar numa hora de necessidade, vai te dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência, isso sim. Mas quando eu estou nessa missão, que é uma vocação de ser catequista, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que ter teoria e muito mais do que teoria, eu tenho que ter a prática. E a prática que se pede é a prática da intimidade com Deus, desse amor com Deus. Ser é o testemunho de vida pessoal. Eu não posso ser catequista se eu não ando dentro das normas da igreja, se eu vivo em pecado, por exemplo. Como que eu posso ser catequista? Se as pessoas me veem em lugares que não são de Deus, como que eu posso ser catequista? Se eu trato mal as pessoas, então, em primeiro lugar, eu tenho que dar testemunho de vida. Segundo, saber. E onde que eu vou buscar esse saber? Poxa, hoje nós estamos aqui, vocês estão com a apostila na mão aí também, procurando saber, se formando e se informando. Mas ainda tem a Bíblia, que deve ser parte da nossa vida sempre, os cursos que nós fazemos, os nossos encontros de formação, e mesmo que não seja um encontro de formação, como nós estamos fazendo hoje, mas seja um encontro normal entre nós catequistas, também é uma maneira de nós crescermos em unidade e em comunidade. Vamos lembrar sempre que nós somos enviados pela igreja. E a nossa comunidade, a nossa microcomunidade é esse grupinho que nós estamos aqui agora. Mas esse grupinho faz parte da paróquia, faz parte da igreja. Então nós somos enviados pela igreja. Fazer o serviço da igreja, da comunidade. Ser apóstolos, estar na missão. E essa missão de ser catequista não é só no momento que nós estamos em contato com os nossos catequizandos, mas é sempre. Quando eu vou na missa, quando era possível, né, até poucos dias que era possível, eu chego lá e vejo que tem catequistas ajudando, e tem alguém aqui que sempre estava lá ajudando, né? Ou estava na missa das 10, ou estava ajudando nas leituras, ou no álcool gel, sabe? É assim que nós temos que ser vistos. Finalidade da catequese, e isso nós temos que ter em mente, é levar o nosso catequizando a ter uma intimidade com Jesus Cristo. Se quando os nossos catequizandos terminam o ano, ou recebem os sacramentos, nós nunca vamos saber de certinho como que está o coração deles, mas Deus sabe. E o nosso interesse maior tem que ser fazer com que ele se sinta íntimo de Jesus, amigo de Jesus. A Igreja Católica quer fazer com que você tenha intimidade com Deus e que você faça as coisas de Deus porque se sente amado. Amado, não por obrigação. Às vezes você quer que tenha uma conversão ali na hora, às vezes você acha, poxa vida, podia aparecer um testemunho aqui, você achou que fez uma coisa muito linda, muito bem feita e ficou tudo murcho. Então não é assim, as coisas de Deus não são assim. Na medida que nós vamos fazendo o nosso trabalho bem feito, com carinho, com amor, mostrando que Deus é amor, os efeitos, as consequências daquilo que nós fazemos, provavelmente quem vai perceber é Deus. Ou daqui a algum tempo você vai ver, puxa vida, aquele lá foi meu catequizando, olha onde ele está. Então nós não tem uma fórmula para dizer, olha, eu creio assim com todas as minhas forças que falar do amor de Deus, mostrar que Deus
ama em cada encontro mostrar que o catequizando é amado por Deus, e não que ele tem que vir para a catequese por obrigação, por medo, porque senão o pai briga e não vai receber os sacramentos, mas fazer com que ele vá se conscientizando que ele tem que ir porque Deus o ama, porque é um encontro bom que ele vai ter com Deus, já é suficiente. E o resto, Juscelia, nós vamos deixar para Deus. Deus é que sabe como tocar melhor o coração, e não adianta nós querermos ver o fruto já. Vamos lembrar que qualquer fruto de qualquer árvore, primeiro vem a flor, ela vai crescendo e às vezes ele vai dar fruto quando não está mais na nossa mão. Mas aquilo que nós falamos lá no comecinho ficou no coração. Isso pode ter certeza. Então não vamos nos preocupar assim, poxa vida, será que eu fiz certo? Vamos procurar fazer o certo. Vamos procurar mostrar o amor de Deus. Com essa confiança que nós temos de que Deus nos ama primeiro, tá? Não adianta o catequista chegar lá chorando e se lamuriando. Ai, por que acontece isso comigo? Aí ele vai achar que nada dá certo, nem na vida do catequista. Mas não, e se não dá certo na vida do catequista também não vai dar na dele. Então vamos procurar sempre estar com alegria. Lembra, um pouquinho antes nós falamos aqui dessa apostila que o catequista tem que ser feliz, certo? Feliz. Então vamos entrar felizes na sala com ele. Em qualquer sala, nem que seja essa virtual aqui. Vamos entrar felizes, mostrar a nossa felicidade e mostrar que nós nos sentimos amados por Deus. Que Deus faz diferença na nossa vida. E se faz diferença na nossa, vai fazer na vida deles também. E os frutos não vamos esperar que aconteça já na hora. Vamos dar o nosso melhor. Deus sabe que nós estamos dando o nosso melhor. E a sementinha que nós estamos plantando vai dar fruto. Certo? O catequista, então, ele é chamado a ser um anunciador de Deus. É isso que nós temos que fazer, anunciar Deus, levar Deus, falar de Deus. Mas falar de um Deus que é amor. Falar de um Deus que é perdão, mas que é amor, mas de um Deus que ensina, de um Deus que nos quer por perto. Esse plano de Deus que nós devemos anunciar, ele tem que ser vivido por nós. Nós temos que nos sentir amados e sabemos que, nos sentindo amado, o plano de Deus é que nos leve esse amor para os catequizandos. Façamos com que também eles se sintam amados. Amém? Deus tem um plano. Isso eu acho bonito. Eu gosto muito de falar do amor de Deus. Eu já começo assim: Deus é amor. Deus é amor. Mas se Deus é amor, às vezes nós não conseguimos entender esse amor de Deus, porque o plano de Deus é amor, mas é um mistério para nós. Muitas vezes acontecem coisas que nós não conseguimos entender. Acontece na vida de vocês, aconteceu na minha, coisas que nós não entendemos, porque esse plano de Deus é um mistério, certo? Um mistério que nós ainda não compreendemos. Nós só vamos entender esse mistério por completo de Deus quando nós estivermos já lá morando com Ele. Mas à medida que nós vamos nos entendendo com Deus, à medida que nós vamos tendo essa intimidade com Deus, nós vamos começando a aceitar um pouco melhor os mistérios de Deus. E às vezes até entender os mistérios de Deus. Mas para isso precisa intimidade. Para começar, como que nós podemos entender que nós temos um Deus que é uno e trino? Entender com a nossa inteligência não dá. Nós aceitamos.
Mas nós não conseguimos entender, porque para nós 1 é 1 e 3 é 3. Eu estou vendo aqui, nós estamos em 12. Como que 12 poderia ser 1? Nós somos uma equipe. Então, o nosso entendimento humano, por enquanto, é esse. Nós aceitamos que o nosso Deus é uno e trino, porque nós cremos na palavra de Jesus, quando ele diz que quem me vê o Pai. Mas isso é um mistério. É um mistério que nós vamos entender só quando estivermos juntos com ele. Nós nunca vamos compreender a totalidade das coisas de Deus. Isso eu não sei se um dia mesmo estando na presença dele, nós vamos conseguir entender a totalidade das coisas de Deus. Vocês já pararam para imaginar? Santo Agostinho diz que Deus está totalmente aqui nessa sala comigo. Certo? Ele diz isso, mas diz que ele está totalmente aqui, mas ele não está só aqui, ele está em todos os lugares. Como é que ele pode estar totalmente aqui, mas estar aí na sala de cada um de vocês? Veja o mistério de Deus. E é Santo Agostinho falando isso. Ele está totalmente aqui, mas não está só aqui. Ele está em todos os lugares, está em todo o universo. Esse é um mistério que eu não sei se um dia nós vamos compreender. Ninguém encontrou Deus vendo Deus olho no olho, olhando para Deus, ouvindo Deus falar. Já se ouviu a voz de Deus, Moisés ouviu. Moisés queria ver Deus, um Deus. Deus pediu para Moisés se colocar atrás da fenda, que ele iria passar pela fenda de uma montanha. E depois que passasse, Moisés poderia olhar. Nós, seres humanos, tivemos a honra de ter Deus morando aqui, mas Deus, Filho. O Deus Pai ninguém viu. Esses olhos que nós temos não teriam capacidade para ver Deus Pai sem que nós morrêssemos. Nós conseguimos ver Jesus porque ele se humanizou, porque ele nasceu como um ser igual a nós, senão não teríamos capacidade para ver. Então esse também é um grande mistério. Ele ultrapassa todos as nossos parâmetros de inteligência. Não tem como nós sabermos completamente como é Deus. O que nós temos que ver e conhecer de Deus está em Jesus. A última revelação das coisas do céu aconteceu com a vinda de Jesus. Então, se nós sabemos como que é Deus, vamos estudar e ser íntimos de Jesus. Aí nós saberemos como é Deus. Como é que deve ser o catequista, então? Uma pessoa acessível, uma pessoa com que seus catequizandos possam conversar. Não tenham medo. O que é vocação? Vocação, então, é um chamado para realizar o plano de Deus. Nós somos chamados. A vocação é um ato de chamar. É o encontro, então, da liberdade de Deus de chamar, da minha de ser chamado. Deus tem a liberdade de me chamar se eu estou com o coração aberto, e eu tenho a liberdade para dizer sim ou não. Agora, se eu tenho essa vocação, e vocês têm, por isso vocês estão aqui, todos nós dissemos sim a esse chamado. Dissemos sim para Deus. Veja, nós fomos chamados por Deus. Não importa se quem chamou vocês foi a Lisneia, foi a Juscelia, isso não importa. Quem colocou para chamar vocês foi Deus. Quem me chamou para ser catequista foi Deus, não importa quem ele usou. E assim, é uma vocação, é um chamado. É um chamado especial de Deus. A resposta é nossa, nós é que temos que dar a resposta. A resposta de cada pessoa depende muito da sua capacidade
capacidade de ver, de escutar, sentir os apelos de Deus no coração de cada um, nos passos de conhecimento da vida, nas dificuldades nossas. Às vezes nós não aceitamos porque nós achamos a nossa vida muito difícil, muito trabalhosa, não temos tempo, isso não vai dar certo, eu não consigo. E Deus continua ali, venha, venha, venha. Se nós lembrarmos de como ele chamou Moisés, nós vamos ver que Moisés tinha 1000 desculpas para não voltar ao Egito. E Deus insistiu com Moisés. Até gago ele falou que era. E mesmo assim Deus insistiu. Então cada um de nós tem uma vocação, tem um dom que Deus deu. E eu creio que todos nós que estamos aqui temos esse dom de ser catequista. Esse dom, eu posso dizer que é um talento. E lembra da parábola dos talentos? De quem é que que Jesus não gostou? Daquele que pegou o talento e enterrou, e guardou, escondeu, de medo de perder. Esse perdeu. Mas nós que aceitamos e estamos aqui, nós pegamos esse talento, não sei quantos talentos Deus deu para nós, se foi 1, 2 ou 3 ou 10, mas nós estamos usando esse talento. E se hoje nós não podemos estar lá naquelas salinhas da paróquia, escutando a criançada falar nos nossos ouvidos, que é uma maravilha isso, mas estamos nos preparando porque esse dia vai chegar.